Saúdo a todos os homens, também aos irmãos passados do Senhor Jesus. Para mim é uma grande alegria estar aqui na cidade de Paulínia para anunciar a palavra de Deus. A palavra de Deus é poder. É poder para a salvação de todos aqueles que creem na palavra de Deus. É a palavra de Deus que liberta as nossas vidas. Ela quebra as cadeias das prisões do pecado. É ela que traz transformação, traz regeneração para todo pecador perdido. Louvado seja Deus por esta oportunidade. A Bíblia diz que a fé, ela vem por ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas como é que teremos fé se não ouvirmos e praticarmos as palavras do Senhor? É preciso o homem se voltar com seu entendimento natural e terreno, para a mensagem da salvação. Essa mensagem de salvação, ela está disponível a todos aqueles que creem no Filho de Deus. É no Filho de Deus que todo homem ele tem a liberdade para alcançar a salvação, pois a salvação é dada mediante a graça de Deus que está no seu Filho Jesus Cristo. Louvado seja Deus, que essa salvação ela está disponível, ela está na porta que é Jesus Cristo, e todos nós podemos alcançá-la até então, há tempo, pois chegará o tempo que a palavra de Deus, a porta da graça irá se fechar, e todos aqueles que não deram tempo para crer no Evangelho do Senhor Jesus, não terá mais oportunidade. Mas louvado seja Deus, que temos essa oportunidade disponível entre nós. Temos essa oportunidade ímpar, está tão somente em Jesus Cristo. Essa oportunidade de salvação nós não encontramos nas religiões, pois nenhuma religião salva, nenhuma denominação salva, nenhuma denominação intitulada como igreja tem salvação. Ela não está disponível, mas sim em Jesus Cristo. É no Filho de Deus, mediante a fé, que podemos ser salvos. Uma fé obediente, uma fé praticada, uma fé obedecendo os mandamentos do Senhor, vivenciando a sua palavra dia a dia. Essa fé
nós encontramos quando cremos de todo o coração, de toda a alma, com entendimento, e passamos a viver não para o mundo, mas para Jesus Cristo e a sua palavra. Essa fé, ela é possível quando obedecemos, se voltamos à palavra de Deus. Nós somos regenerados por Deus e pelo Espírito Santo. Todo homem é necessário nascer de novo, ter um novo nascimento. Eu vos falo que Jesus Cristo, o Filho de Deus, teve encontro com um ensinador. Ele ensinava, ele fazia parte da corte do Sinédrio. Eu falo de Nicodemos. Nicodemos era um homem sábio, um homem inteligente, tinha tanta sabedoria para ensinar. Mas Jesus Cristo, quando deparou com Nicodemos, Jesus Cristo disse a Nicodemos que era necessário ter um novo nascimento. Esse novo nascimento cabe a nós, a todo homem. Quando somos criaturas, esse novo nascimento cabe a todos que se achegam até Jesus Cristo. Eu vos falo de uma nova regeneração, o abandono do pecado para uma nova vida, deixando a vida carnal e com obediência vivenciar uma vida no Espírito. É no Espírito que conseguimos agradar a Deus. Por isso que é necessário a fé. A fé obediente. Só conseguimos cumprir a obediência a Jesus e a sua palavra quando somos regenerados. Quando temos um novo nascimento. Quando nos arrependemos e se voltando a Deus mediante Jesus Cristo e a sua palavra. Sem a nova regeneração, não tem como o homem ver o reino de Deus. É preciso o homem nascer de novo, passar de criatura de Deus para filho, por adoção, mediante a graça do nosso Senhor Jesus. Mas louvado seja Deus, temos essa oportunidade de ainda poder ouvir a verdade que vai de encontro o ego do homem, a verdade que vai na contramão das religiões, pois religiões nenhuma salva, nenhuma religião salva. É preciso o homem ser regenerado, ter uma transformação de dentro para fora, ter um novo nascimento, nascendo da água e do Espírito. Eu vos falo da água do Espírito, é ter uma nova transformação por Deus e pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus. Essa é uma mensagem que chama todo pecador perdido ao arrependimento. Pois a mensagem, quando é pregada, quando é anunciada, quando é falada, se ela não chama o pecador ao arrependimento, não é a mensagem
de Jesus Cristo. Pois Jesus Cristo, Ele tem uma igreja. E a igreja de Jesus Cristo não é paredes. A igreja de Jesus não é denominação. Mas a igreja de Jesus são todos que obedecem, rompem com o mundo, tem uma nova regeneração por Deus e pelo Espírito Santo e pratica a sua verdade. A sua verdade, ela é mediante Jesus Cristo e a sua palavra. Ela é mediante o Espírito Santo de Deus, pois o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Quem está em Cristo está na verdade. Não há verdade fora de Jesus Cristo. Não há. Não há mensagem de salvação fora de Jesus. Ainda que muitas das religiões pregam, Jesus não veio nessa terra para anunciar, trazer religião para ninguém. Jesus, Ele veio morrer numa cruz, ressuscitando ao terceiro dia, para nos dar a oportunidade de sermos regenerados por Deus, pelo Espírito Santo, para termos uma nova vida, não na carne, mas no Espírito, uma vida que agrada a Deus. Jesus veio para nos trazer a salvação. Essa é a maior dádiva de Deus para nossas vidas. Salvar todos aqueles que creem no seu Filho Jesus Cristo e dar a salvação eterna. E essa salvação eterna, todo homem só consegue ser chegando a Jesus Cristo. Ela não vem através das religiões, porque as religiões são fontes de lucros. Aonde se fala, tem uma placa, tem uma religião, é para ganhar dinheiro. Jesus Cristo não veio na terra morrer para fazer ninguém de rico. Não. Jesus Cristo veio trazer salvação, mas a salvação é somente para aqueles que creem, e não para os que não creem. A salvação é somente para aqueles que exercitam a fé obediente. São para aqueles que são regenerados, lavados por Jesus Cristo e a sua palavra. Aqueles que são guiados pelo Espírito da verdade, não o Espírito da mentira. Porque o que podemos ver nos nossos dias são pastores, pregadores, anunciando uma mensagem gospel, anunciando uma mensagem que não liberta, também não salva. Mas Jesus Cristo, a sua palavra tem libertação, a sua palavra tem salvação. Jesus Cristo não está nesse meio gospel. Esse meio gospel que tudo pode. A mensagem de salvação não é da religião. Ela não é da religião evangélica. Ela não é da religião espírita. A mensagem de salvação não está na maçonaria. Não está no catolicismo.
Mas a mensagem de salvação nós podemos encontrar em Jesus Cristo, pois Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, também a vida, e ninguém vai até Deus a não ser por mim. Se queremos ser salvos, se queremos ter um novo nascimento, se queremos ver a Deus, é por meio de Jesus Cristo. Não há salvação fora de Jesus. Não há. Só Jesus Cristo tem vida eterna. Fora de Jesus, só é perdição. Fora de Jesus, só é condenação futura. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a palavra da verdade que liberta. As mensagens gospel fora de Jesus, que não leva o homem à libertação, muito menos à salvação, só enche ego. São palavras para massagear o ego das pessoas. São promessas do homem. São mensagens gospel, mensagens disfarçadas, mensagens cuja fonte é o diabo. É o diabo que promove esses falsos pregadores, esses pregadores de rosas, esses pregadores que não têm compromisso com a verdade, pregadores que não têm unção de Deus, pastores corruptos, só querem ganhar dinheiro nas costas das pessoas. Jesus Cristo não veio trazer esse evangelho para mim e para vós sermos libertos e salvos. Essa mensagem que os falsos profetas, que os pastores dos últimos dias pregam, é uma mensagem que não liberta as pessoas. Muitas vezes Deus permite pela mão deles haver milagres, haver curas, para que aqueles que são deles se manifestem. Mas esses pastores são induzidos pelo espírito do erro, são induzidos, guiados pelo diabo. Eles trabalham para Satanás. O centro da mensagem deles não é Jesus Cristo. O centro da mensagem deles são homens. E você pode tantas coisas, diferentemente do que diz a palavra de Deus. São pregadores gospel, cantores gospel, levando uma multidão para a perdição eterna. Desperta-te, Paulínia. Desperta-te, tu que dormes. Jesus Cristo, a verdade te esclarecerá. Saia da mornidão espiritual. Tenha um novo nascimento. Pois só Jesus Cristo pode salvar a alma de todos aqueles que creem, de
todos aqueles que vêm até Ele. Jesus Cristo é a porta da salvação. Ele é a porta. Fora de Jesus só há perdição. Fora de Jesus só há condenação no futuro. Após uma morte terrena sem Jesus. Jesus Cristo. Todos que creem no seu nome, todos que se arrependem, vêm até Ele, serão salvos. Todos que decidem ter uma vida com Jesus, praticando a sua palavra em obediência, sendo regenerados pelo Espírito Santo. Jesus Cristo é a única porta para mim e para vós seguir. Porque fora de Jesus, fora dessa porta de salvação, que é Jesus Cristo, só há perdição eterna, só há condenação. Pois o homem não tem suficiência para em si mesmo vencer o pecado. Mas é preciso crer em todo entendimento. É preciso se arrepender dos vossos pecados, ter os vossos pecados apagados diante de Deus. Quem pode perdoar pecados? Quem? Se não for Jesus. Só Jesus Cristo pode perdoar pecados. O homem não pode perdoar pecados. Nem as religiões podem perdoar pecados. Saia do engano. Saia do engano religioso. E tantas religiões promovem, através do nome de Deus e de Jesus Cristo, para ganhar dinheiro somente, mas não promovem a salvação. Religião nenhuma salva. E precisamos ter um novo nascimento. Precisamos nascer da água e do Espírito. Precisamos ser lavados, regenerados por Deus, ser uma nova criatura, passando de criatura de Deus para filhos em adoção. Louvado seja Deus! A mensagem de salvação é essa que muitas das vezes não traz um auditório, não traz espectadores, mas é ela que pega o pecador perdido, liberta, regenera com um novo nascimento e dá a vida eterna, dá a salvação. Fora de Jesus ninguém será salvo, pois religião nenhuma salva. O que eu vos apresento nesse fim de tarde não é uma religião, não é uma propaganda como fazem as denominações com suas placas para ganhar dinheiro. Mas eu vos apresento o Evangelho genuíno, o Evangelho da verdade, que basta
você crer, se arrependendo dos seus pecados, entendendo de todo entendimento que você também é um pecador perdido, necessita da graça de Deus para ser salvo, se arrependendo dos seus pecados e a obediência, pegarão a vida com Jesus e a sua palavra. Diferentemente do que os mercenários da fé vos apresentam. Eles dizem que você tem que fazer parte de um grêmio. Mas as escrituras de Deus não diz isso. É um engano religioso. Eles não pregam a verdade. Pois o espírito do erro estão sobre eles. O espírito da mentira. São dirigidos por o diabo, o pai da mentira. Mas Jesus Cristo, essa mensagem de salvação, que vem através do arrependimento, quando o homem se arrepende dos seus pecados e confessa, ou seja, decide tomar a vida com Jesus e a sua palavra, praticando em obediência, sendo regenerados por Deus e pelo Espírito Santo, o homem é salvo. O homem tem salvação já em vida. O homem começa a fazer parte do reino de Deus, porque ele não mais vai viver para a carne, mas através da obediência à sua palavra, ele consegue agradar a Deus. Pois Deus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que é necessário todo pecador se arrepender e ter um novo nascimento. É através do novo nascimento, através dessa regeneração, que o homem consegue obedecer a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Jesus Cristo é a porta. É a porta da salvação. É a porta. Pega o pecador perdido e dá a salvação, dá a vida eterna. É através de Jesus que todo homem pode fazer parte do reino de Deus. Mas é preciso manifestar a fé, crendo em Jesus Cristo e nas suas palavras, para ser salvo. Jesus nunca pregou religião. Jesus nunca pregou uma placa, uma denominação. Jesus pregou sim que se eu e vós quisermos ser salvos, tem que negar a si mesmo, tem que tomar a cruz, tem que ser participantes das aflições de Jesus, vivenciando a sua palavra. Louvado seja Deus por esta rica oportunidade, não só por mim está anunciando a vós, mas que essa mensagem ainda está disponível diante de vós, para todos ouvirem. Pois chegará o tempo que muitos procurarão a graça de Deus e não mais encontrarão. É quando a porta, que é Jesus Cristo,
É quando muitos já não terão mais oportunidade de se arrepender. Aí vai ser só sofrimento. Mas Jesus Cristo, essa porta, que todo homem que crê, vem até Ele, tem os seus pecados perdoados por Deus. A religião não pode perdoar pecados. Nem pastor, nem padre, nem Buda, nem Maria, nem João. Ninguém pode perdoar pecados. Mas Jesus Cristo, tão somente, perdoa pecados. Jesus é o mediador. É Jesus Cristo. Ele é o mediador entre Deus e os homens da terra. Não há outro. Ainda que a religião venha lhe apresentar um, somente Jesus Cristo pode perdoar pecados e dar salvação. É mediante a fé. Deus, Ele requer de todo pecador perdido a fé no seu Filho. Essa é a vontade de Deus. Que todo homem chegue ao conhecimento da verdade. Que existe um único Deus. E a Jesus Cristo, seu Filho. Louvado seja Deus. A mensagem da salvação está sendo anunciada. É preciso se arrepender de uma vida de pecado, de uma vida carnal, para que o Espírito Santo possa habitar em vós. E o homem não passar pela regeneração, não tem como o homem ver o reino de Deus. Não tem como. Não tem como o homem ver o reino de Deus. Assim como Jesus pregou para Nicodemos. Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Assim é para todos nós. Se não nascermos da água do Espírito, se não termos um novo nascimento, uma nova regeneração, essa por Deus e pelo Espírito Santo, ter uma nova pessoa em Jesus Cristo, não tem como ver o reino de Deus. Só Jesus Cristo salva. A mensagem de salvação é arrependam-se e creiam. Jesus Cristo é o Senhor, para que tenham os vossos pecados apagados diante de Deus. A mensagem de Jesus, ela não muda. Mas os homens, os ministros que dizem de Deus, os pastores, eles têm mudado a mensagem da salvação, pregando às pessoas o evangelho fabricado na terra, o evangelho que não liberta, muito menos salva, o evangelho que não tem nada a ver com Jesus Cristo, o evangelho gospel, o evangelho que o mundo adora, que o mundo segue nas redes sociais. Louvado seja Deus, para sempre seja louvado entre nós. A mensagem de Jesus não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O homem pode mudar, mas a mensagem de salvação é arrependam-se e creiam no Filho de Deus.
A mensagem de salvação não é uma denominação, não é uma religião. Jesus não diz nem para mim, para vós, para ser evangélico, pois evangélico não salva. Jesus, ele pede: ide, pregai a toda criatura, fazeis discípulos. Discípulos de quem, pregador? É discípulos do pastor? É discípulo de uma religião? É discípulos de uma denominação? É isso que muitos de nós podemos ver nos últimos dias. Mas muito poucos são os discípulos de Jesus. Muito poucos querem ser discípulos de Cristo. Louvado seja Deus. Arrependa dos seus pecados. Creiam no Filho de Deus. Essa porta que está disponível, a porta da salvação, só Jesus Cristo pode levar a minha e a alma de vós em segurança, para sermos ressuscitados como foi Jesus no dia que o Senhor se manifestar. Louvado seja Deus. Sem arrependimento não tem como o homem entrar no reino de Deus. Não tem como. Não tem como eu e vós ver o reino de Deus. Pois o reino de Deus é mediante a fé. Quando o homem tem acordo com Jesus, o homem é regenerado por Deus e pelo Espírito Santo. Ele tem um novo nascimento. Ele tem uma vida no Espírito. Aí ele vive, não para agradar o mundo, não para agradar o pastor, não para agradar as religiões, mas sim para agradar Jesus e a sua palavra, para dar bons frutos, para frutificar mediante a fé. Louvado seja Deus. Religião nenhuma salva, placa de denominação nenhuma salva. Só Jesus Cristo salva. É preciso crer. É preciso manifestar a fé em obediência, tendo um novo nascimento, nascendo da água e do Espírito, nascendo para agradar a Deus, para vivenciar Jesus Cristo e a sua palavra. Louvado seja Deus.